tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora de literatura e a gente vai resolver a questão da página 29 com você. Vamos lá? Bom, a questão da página 29, ela traz dois textos e você vai pausar o vídeo, vai ler com calma cada um deles. O texto 1, que é do Eça de Queiroz, da obra O Primo Basílio, que é uma obra em que ele faz uma crítica à sociedade aristocrata da época, comportamento social, e nesse texto ele apresenta a Luísa e o Jorge, que é esse casal burguês, né? E aí a análise do comportamento dos dois, mas principalmente de Luísa. O texto 2 é o texto do Dom Casmurro, do Machado de Assis, onde ele apresenta aí a Capitu, né, pela visão do Bento Santiago, é claro, e também pelo narrador, e a gente tem aí a descrição dessa moça, né, que é bem conhecida de todos nós, né, dos olhos de cigano oblíquo e dissimulada. Você vai pausar o vídeo e a gente volta para resolver a questão, certo? Vamos lá. Bom, a questão diz o seguinte, ó. A construção das personagens em Eça de Queiroz e em Machado de Assis apresenta particularidades que distinguem os dois escritores. Partindo da leitura crítica dos dois textos que se seguem, analisem as proposições seguintes. Então, você já leu o texto lá do seu livro, na página 29, e ele pede para que a gente analise as proposições que seguem. Então, vamos para as proposições. Os dois autores do século XIX revelam concepções díspares, diferentes, ao construir suas personagens, pois, enquanto Machado de Assis cria tipos femininos frágeis e sem vida, Eça de Queiroz dá-lhes a alma. Bom, essa alternativa está falsa. Por quê? Vamos analisar as duas personagens. A Luísa, ela é uma moça típica da sociedade burguesa. Ela tem características, inclusive ainda, né, das moças do período do romantismo, porque era essa a proposta. Okay? Mesmo ela traindo o Jorge, porque ela acaba traindo o Jorge, tá certo? O início de sua narrativa, ela é uma moça como a maioria das moças da época, educadas para ser mãe, dona de casa, casada, tá certo? Toda dentro daquele padrão social vigente da época, ok? A Capitu, ela já é apresentada para a gente como uma menina mais à frente do seu tempo. Ela era muito decidida, né? Inclusive na narrativa a gente percebe pela descrição a diferença de comportamento dela. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que ela batia de frente com o que a sociedade vigente dizia. Ela só era uma menina de opinião, desde sempre, desde criança, tá certo? Então, enquanto Machado de Assis já apresenta para a gente mulheres mais fortes, né? Não que o Eça de Queiroz não faça, porque nós temos outras obras dele, a Luísa, ela se parece muito mais com essas moças frágeis. Por isso que essa alternativa está falsa, ok? Vamos para a próxima? Os dois textos explicitam as diferenças sociais existentes entre as duas personagens. A primeira, Luísa, é descrita como uma autêntica burguesa, enquanto a segunda, Capitu, como uma adolescente pobre cujo único objetivo é alcançar a ascensão social, ainda que, para isso, precise agir de modo a contrariar a moral vigente. Bom, essa alternativa está falsa também. Realmente, a Luísa ela é da sociedade burguesa, está muito descrito na narrativa, e a Capitu não é rica também. Ela, inclusive, mora do lado do Bento Santiago, enfim, a família não é rica, mas isso não quer dizer que a Capitu, para que ela tenha ascensão social, ela bata de frente ou ela, de alguma forma, faça tudo o que a sociedade moralmente exige. De jeito nenhum, tá certo? A Capitu, apesar de ser uma moça à frente do seu tempo, ser decidida, muito espontânea, ela segue todo o padrão, inclusive depois ela casa com o Bento, tá certo? O fato de as pessoas mais tarde atribuírem a ela uma traição, tá certo? Porque é atribuído isso, Machado de Assis nunca deixou claro isso, dependendo da pessoa que lê, ela vai dizer que sim ou não, certo? Porque essa vai ficar recorrente sempre, né? Vai ficar recorrente sempre. Mas isso, essa atribuição de traição não tem relação direta com essa menina que é descrita aí, porque aí a descrição de Capitu no texto, ela ainda é uma menina, adolescente, certo? Ela é muito jovem, não está nem casada ainda, tá certo? Então não tem relação com ela burlar ou ela contrariar a moral vigente, de jeito nenhum. Inclusive, ela não fez isso em todo momento, e aí, mais uma vez, eu ratifico, né, eu acrescento
que é atribuída a ela essa traição, mas dependendo da pessoa que lê, pode ser que sim ou não, ok? Então é falso também. Vamos para a próxima. O discurso dos narradores revela emoções resultantes das experiências por eles próprios vivenciadas, o que torna ambas as narrativas comprometidas, de tal modo que o adultério não se confirma, contribuindo para que as histórias não se concluam com a comprovação do triângulo amoroso, pois ambas terminam em aberto. Então vamos lá. Em se tratando da obra de Lessa de Queiroz, a personagem Luísa, ela realmente trai o marido com o Basílio, tá certo? Então a traição, ela existe, certo? Ela é confirmada e ela é clara, ela é explícita, certo? Então quando o Jorge, que às vezes passava meses, né, longe de casa, viajava, e o primo Basílio, muito esperto, muito galanteador, ele ia até a casa dela e sim, a traição aconteceu, certo? No caso da Capitu, como eu já disse, a traição é atribuída a ela, mas dependendo da situação, a pessoa que lê o texto diz, não, ela não traiu, não. Não tem como comprovar, sempre fica, né? Contanto que a pergunta recorrente é, Capitu traiu ou não o Bento Santiago, certo? Por quê? Porque a análise da narrativa, né? A apresentação da narrativa é dentro do olhar do Bento Santiago, que já está velho, sozinho, casmurro, então é uma análise muito pessoal, muito subjetiva. Né? Se você desse, por exemplo, a oportunidade de voz a Capitu, talvez ela discordasse, entendeu? Então, falando da alternativa que está aí, é uma alternativa falsa. Por quê? Porque o adultério se confirma, sim, do Jorge, né, da Luísa para o Jorge. A Luísa realmente trai o marido. A da Capitu não se confirma, fica assim no mundo, vou chamar do mundo das ideias, a gente não sabe de fato, certo? E o final ele não termina em aberto, certo? Nenhum dos dois o final termina em aberto, não. Tá, tudo bem? Ou seja, quando ele fala, pois ambas terminam em aberto, não termina. Existe um fecho, inclusive no Machado de Assis, é atar as duas pontas, você lembram? Né? Unir a velhice na juventude e por aí vai. Ele já está velho e volta ao passado para confirmar, para apresentar, aliás, a narrativa para a gente, ok? Então essa está falsa. Próximo. Capitu é uma personagem acerca da qual, embora não possamos ter a imagem nítida da sua fisionomia, temos uma intuição profunda de seu modo de ser. Por sua vez, Luísa, de acordo com Machado de Assis, resvala no lodo sem vontade, sem repulsa e sem consciência. Essa alternativa está verdadeira, ela realmente, a Capitu, né, fazendo a descrição, é uma personagem realmente mais profunda, né, de análise, contanto que existem várias metáforas na narrativa do Machado de Assis no tocante ao que se trata da personalidade da Capitu, e uma das mais conhecidas é essa, né, olhos de cigano oblíquo e dissimulado, olhos de ressaca do mar, porque ela encanta, né, através daquele olhar que puxa como a ressaca do mar, né? O mar está de ressaca, ele não puxa você para dentro dele. Então, o olhar da Capitu é esse olhar que, de alguma forma, é tão intenso que puxa, né? A pessoa que está olhando, assim, encanta demais a pessoa que está olhando. E a Luísa, em especial, né? Ela realmente abriu o jogo e traiu. Ela cedeu ao instinto. Então, quando ele fala que resvala no lodo, ela cedeu ao instinto, porque ela é uma mulher casada, né? De acordo com a sociedade. Mais do que isso, quando ela começa a ser chantageada pela empregada na casa dela, certo? Aí é que ela vai se resvalando no lodo mais ainda. Por quê? Porque ela não quer que o marido descubra, a empregada diz que vai contar, e aí ela começa a fazer coisas que não deveria, etc. E assim vai ampliando o problema dela. A gente vê isso também numa obra chamada Madame Bovary, né? A Emma também passa por essas situações. Inclusive, gente, essas duas obras têm uma influência direta de Madame Bovary, ok? Então, essa alternativa está verdadeira. Vamos conhecer a próxima. O primo Basílio e Dom Casmurro possuem personagens femininas que, apesar de se integrarem plenamente à classe burguesa, nutrem um profundo respeito à instituição familiar e se caracterizam por serem simplesmente criadas para vivenciarem circunstâncias e acontecimentos, sem que tenham o menor poder de decisão sobre os mesmos. Bom, essa alternativa está falsa. Por quê? Realmente a gente tem duas personalidades femininas dentro de uma classe burguesa, mas todas as decisões, né? Ele fala assim:
para vivenciar as circunstâncias e acontecimentos sem que tenha o menor poder de decisão sobre os mesmos. Não. Traição é uma decisão, certo? No caso da Luísa, ela tomou a decisão de fazer isso. A Capitu, paira a ideia no ar. A gente não sabe de fato o que acontece, se aconteceu ou não. Então vamos pensar, no realismo, né, nessa proposta de corrente literária, na corrente literária do realismo, apresenta-se a traição não como, eu não sei o que eu estava fazendo. Sei o que eu estava fazendo, sim, certo? Então, todas as decisões, eu tinha plena convicção de que eu estava tomando essas decisões. Isso aconteceu com as duas, ok? Então, esse item está falso, tudo bem? Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima.